Olá, fãs de novela, mais uma edição no ar e dessa vez a gente bate um papo com Thaís de Campos, nossa atriz queridíssima, que conversa com a gente sobre um de seus papéis mais marcantes que a gente volta a ver aí mais uma vez na Rede Globo, que é a Arlete, que está aí em Mulheres de Areia, nas nossas tardes. Tudo bem com você, Thaís? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo ótimo, muito obrigada. Estou adorando estar aqui, fazendo esse momento aqui de retorno às novelas que eu já gravei. Porque você não sabe, Arthur, quando você me chamou para fazer essa reportagem, 2 dias depois, eu achei uma pasta que a minha mãe tinha trazido de Búzios com vários recortes de várias novelas. Então, eu vou fazer aqui com você agora o baú. Vamos abrir o baú, eu tenho várias Que novidades aqui para legal! você. Não, isso é maravilhoso, porque assim, né? A gente anda mais nostálgico do que nunca, né? A pandemia ela acendeu uma chama de nostalgia na gente que meio que naturalizou. E hoje eu tenho a sensação de que antes parece que a nostalgia era uma coisa meio cafona. Hoje não. Hoje a nostalgia ela virou uma coisa que ela é consumida como uma coisa nova. Não se tem mais vergonha do que é mofo. Pelo contrário, virou uma coisa cult, né? Eu não sei explicar, mas até comercialmente o que é passado virou uma coisa assim muito de se apreciar. E eu não sei se é porque a gente está vivendo novas gerações ou se é porque se repetem, mas está sendo maravilhoso rever e repensar, né, esse reinício dos anos 90 com essa nova reprise. Olha, eu acho que tem vários fatores. Essa questão que você falou da pandemia é muito real, porque tudo mudou depois da pandemia, né? Como a gente parou obrigatoriamente, mas a gente analisou e questionou realmente o que era bom, o que não era, atitudes a tomar. E eu acho que teve uma valorização da ancestralidade. Eu acho que quando a gente parou, a gente começou a valorizar as coisas mais simples, tipo a família, minha netinha que acabou de fazer um barulhinho aqui, entendeu? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, os nossos avós. Isso nos deu um olhar de carinho e de entendimento. Como é bom a gente olhar o passado com sabedoria. Com sabedoria. A gente tem que olhar o passado com sabedoria. Então, eu acho que essa nostalgia ela está pintando porque a gente está olhando o passado com mais inteligência. Porque antes a gente não parava, a gente não tinha tempo, a gente só consumia. E agora a gente consegue analisar melhor o passado e analisar e valorizar melhor isso, né? E também, porque eu vou te contar, né? Cada vez mais a gente começa a ver que as novelas de antigamente eram os novelões, como eram bons. A gente está com saudade de novelões. Tanto é que a televisão está começando a fazer remakes Remakes, é. dos textos. O Thaís, eu estava falando aí, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você segue acompanhando, porque assim, para quem não sabe, pessoal, a Thaís mora em Portugal, né? Já tem quanto tempo que você está em Portugal? Olha, agora a minha última vez, vamos fazer de novo 7 anos. Eu estou começando a ficar preocupada, porque eu tenho um ciclo muito grande de 7 anos. Fui para Portugal em 2000, a primeira vez, 2000. Entre idas e vindas, tem 23 anos que eu vou e volto, mas eu não morei 23 anos seguidos, eu morei 7 anos primeiro. Aí vim para o Brasil, morei 7 anos no Brasil, depois voltei. Aí voltei. E agora, quando eu voltei, agora minha filha estava com 12 anos, porque eu não queria passar a adolescência dela aqui no Rio de Janeiro. Então eu fui para Portugal mais por conta dela. E ela está com 19, então são 7 anos de novo. Eu falei, meu Deus do céu, será para onde que eu vou agora? Espero que eu fique quietinha lá em Portugal, que eu não aguento mais ficar mudando com esse ciclo de 7. O universo faz loucuras comigo de 7 em 7 anos. E em Portugal você continua acompanhando a teledramaturgia brasileira de lá? Olha, eu vejo, mas não vejo muito. Por quê? Porque, na realidade, eu preciso agora, eu vou começar a ver um pouquinho mais. Eu vou ver através do stream, né? Da Globoplay. Globoplay. Porque agora já tem. Então eu não estava vendo, agora eu já assinei o Globoplay, vamos ver, não sei, né? Vamos ver se
passa lá, porque tem algumas vezes que não passava. Algum tempo atrás, eu assinei e não passava em Portugal. Eu acho que agora já foi resolvido isso. Vamos ver. Quando eu estiver lá agora, eu vou te contar depois se eu consigo ver ou não. Então, porque você ficou esse tempo em Portugal e muitos atores, né, brasileiros se envolvem na teledramaturgia portuguesa, né? A Lucélia Santos trabalhou lá, a Silvia Pfeiffer, Xuxa Lopes, e você não chegou a fazer trabalhos em Portugal, né? Você não trabalhou nas televisões de lá. É complicado, porque assim, eu durante muito tempo, Arthur, eu entrei de cabeça na direção e na formação. Então, eu adoro dar aulas. É uma coisa que me dá muito prazer dar aulas. Você dá aula e de gosto quê? muito de dirigir. De interpretação para televisão e cinema. Eu desenvolvi uma metodologia que é assim, não existe. A minha metodologia, não é porque eu fiz não, mas ela é muito boa. Eu aprendi tudo com o Wolf Maia, que é meu tio, né, que é meu mestre. E aí, com essa base de todo esse conhecimento que ele tem, eu fui trazendo outras coisas e desenvolvi uma metodologia. Segredos da Câmera é um curso que eu dou para atores há 30 anos. E agora, na pandemia, eu comecei a dar para outras pessoas também, porque eu falei, todo mundo tem que saber um pouquinho de truques e segredos, pelo menos para posicionar bem uma câmera, para poder saber falar. E nós, atores, temos muitos truques que nos ajudam a trazer uma conexão e eu estou resolvendo passar isso para outras pessoas. Mas, assim, o que acontece? Eu foquei muito em vou dirigir, vou só dar aulas. E a gente é muito dono do que acontece com a gente. Se você coloca na sua cabeça que eu falava assim, eu tô com preguiça de conviver com esse mundo da representação, principalmente da televisão, que tem muito ego. Eu não tenho paciência para isso, para falar a verdade. Eu não tenho paciência para ficar brigando quem vai sentar primeiro na cadeira, quem chega primeiro no estúdio, fulano não chegou, então eu não entro. Sabe, essas coisinhas, essas bobagens, essas disputas, essa vontade de ter que estar aparecendo, de estar com teu nome brilhando. Eu não tenho essa paciência, para falar sério, de ficar com essa bobagem com o ego. Eu acho que o ego é um grande perigo, é um dos grandes problemas da humanidade. Eu diria que assim é um grande aliado para a gente perder o rumo, né? Diria, se a gente pudesse travar uma briga entre o bem e o mal, seria o maior aliado do mal. Então eu não tenho muita paciência. Então eu fiquei durante muito tempo, não tenho paciência. Mas agora, menina, eu comecei a ter uma vontade de voltar a representar. Comecei a sentir vontade de novo de vestir um personagem, de estar presente na frente de muitas pessoas, de tirar essa minha preocupação só com o cuidar, o olhar, mas também de trocar. Porque eu acho que o grande barato do ator é que a gente fala diretamente com o público, com quem está em casa, e a gente toca as pessoas, a gente emociona. E eu tenho visto isso, que o retorno é tão bom, né? Eu tenho visto isso agora na Mulheres de Areia, porque eu estou saindo aqui no Brasil e é tão gostoso todo mundo chegar para você e falar contigo, conversar e você trocar. Ontem eu fui à feira e uma senhora falou assim, Lete! Eu falei, sou eu sim. Eu vejo você sempre. Eu falei, que delícia, entendeu? E eu sem maquiagem, com a minha netinha para comprar polvilho, biscoito de polvilho, e paro e converso. Quer tirar uma foto? Eu tiro uma foto, um filtro, porque ela tá sem maquiagem. Mas eu nunca digo não para uma pessoa. Eu acho que é muito gostoso esse carinho, porque a gente, quando representa, a gente quer o quê? Tocar as pessoas. E aí, se você toca as pessoas, você também tem que dar esse retorno. E você tem repertório, né, Thaís? Porque você atuou em muitos trabalhos, né? Além da Arlete, acho que você também ficou muito marcada como a Andressa de A Viagem, né? Que foi uma novela aí que teve várias reprises. Você contracenou com o Falar Bela e a Laura Cardoso, que é um ícone, né? Eu amo essa novela. Teledramaturgia. Eu amo essa novela. Você estava recentemente na reprise de Bambolê, né? Que era uma novela até que nem era muito figurinha carimbada lá, ó. Tá vendo, ó? Bambolê. Gente, eu tô amando esse baú aí, o baú da Thaís. E você começou, essa é qual? A outra da Bambolê. Bambolê também. Isso. Essa aqui foi o começo do Bambolê, né? Que foi o Marzo e as suas filhas.
E essa daqui foi o final do Bambolê, quando teve o casamento com o Murilo, e eu loira. Olha, Loira. É, capas da revista de TV. eu, por exemplo, eu não conhecia Bambolê, eu fui assistir agora no Viva, né? Porque eu não era dos anos 80, né? Eu sou mais. E eu pude assistir agora, e para mim foi um presente, né? E assim, gente, como que, né? Eu sou apaixonado por novela, então já tinha uns detalhes. Aí eu olhei e falei, gente, é uma novela do Wolf, né? Aqueles cenários abertos, cheio daquelas salas com escada, sofá aberto. Eu falei, gente, é uma sala da Nazaré Tedesco em Bambolê, é Wolf Maia. E a novela tão com ritmo, né, menino? Tão bem cortada. Tanto movimento de câmera. Eu vi uma cena minha pequenininha com o Maurício Matar, a gente num portão, mas a câmera vinha daqui, vinha para lá e virava. Assim, gente, que maravilha, que cuidado, né? Porque a gente não tinha preguiça de fazer planos, né? E tem uma televisão que é uma televisão preguiçosa, aquela que corta geral, corta pro lado, corta pro lado. Não, as novelas do Wolf, ele mexe, ele traz a linguagem do cinema, ele se movimenta, ele trabalha muito bem o ator, né? Que é o grande diferencial, escala muito bem as pessoas. Eu acho que é outra coisa também que é um trunfo para que a novela dê certo ou não, você escalar as pessoas certas no lugar certo e ter um bom clima. É tão importante a coxia, é tão importante o camarim, a gente ter um bom clima para que aquilo dê certo, sabe? Porque se não tem, as pessoas começam a brigar, a novela não dá certo. E falando em clima, vamos falar agora um pouco de Arlete e de Mulheres de Areia, né? O que você lembra aí de clima de Mulheres de Areia? Quando você foi chamada para fazer, quando você foi escalada ali, como que era gravar Mulheres de Areia? Quais são as principais lembranças que você tem daquela época, que você nunca vai se esquecer, assim, né? Que te trazem toda vez que falar de Mulheres de Areia? O que a Arlete guardou aí no seu coração? Olha, foi um trabalho muito gratificante, foi muito gostoso mesmo. Eu não tenho assim lembranças ruins, não tenho lembranças chatas, coisas deliciosas, engraçadas que aconteciam, era nas viagens que a gente ia para a Vassoura, que era uma delícia aquilo ali, e a fazenda era maravilhosa, e o Humberto é um querido. A Vivi, eu fiquei muito amiga dela, da Viviane Pasmanter, na época, e na época ela ainda namorava o Inácio Coqueiros, que era o diretor que também dirigia geralmente as externas, porque os diretores ficam assim, acabam ficando mais ou menos assim em lugares, por exemplo, o Inácio é ótimo, fantástico para ter uma linguagem cinematográfica, então ele acabava ficando mais com as externas e com as viagens. O Wolf é ótimo para dirigir muitas pessoas, o Wolf é ótimo para tudo, mas ele, ele para dirigir assim, cenários, comédia e ritmos, e casas com grandes movimentações, então. E aí cada um acaba ficando com um tipo de cenário, né? Então você já sabe, o cenário da casa do Virgílio era sempre dirigido por Wolf. Quando a gente ia para Vassouras, era o Inácio que dirigia. Então era muito gostoso, era uma coisa assim prazerosa. A gente tinha prazer de viajar. Mulheres de Areia e viagem. A viagem também, as novelas que a gente viajava para as fazendas também, na viagem era uma delícia. As Na viagens viagem você com chegou a o morrer? Miguel, a gente. Não, nunca morri, Você não nunca morri, morre? nunca Não, porque morri. uma vez eu entrevistei a Mila Christie, eu Nunca nunca morri por esqueço. novela nenhuma, Eu nunca esqueço. Uma vez eu entrevistei, nem novela, nem na vida real, nunca morri aquela assim. uma vez eu Eu falo entrevistei que a eu não Mila preciso casar Christie, porque eu de nunca véu granado, porque eu esqueço. casei muito. Eu entrevistei a Mila Christie uma vez, ela falou assim: ai, a viagem, a novela que o céu era em Petrópolis. Aí eu falei, porque ela era do núcleo do céu, né? Do nosso lar, né? Aí ela falou assim: Uhum. eu só gravava em Petrópolis, porque o céu era em Petrópolis. Aí eu falei, Eu nunca fui para Petrópolis, mas na viagem tem uma história engraçadíssima, porque como a pessoa que assiste, né, como que o público influencia na decisão da novela, porque a novela é uma obra aberta, então ela vai mudando, né? Ela vai mudando conforme a reação do público. E a Globo recebeu uma carta de uma criança desesperada, dizendo que o cachorrinho dela não ia para o céu, porque no céu não tinha cachorro. Ela estava vendo no céu e o céu não tinha cachorro. Ela via viagem e no céu não tinha cachorro. Menina, na semana seguinte já tinha cavalo,
cachorro, papagaio, periquito. Mentira, tudo branco, né? Cavalo, pato, cisne, tudo que era branco, todos os bichos brancos, gato, tinham no céu, porque não se preocuparam com isso no começo, né? E aí ela falou assim, meu cachorro não foi para o céu. Doido isso. Mas assim, Interessante isso, né? Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, Mulheres de você... Areia... A Arlete, ela contracenava com o núcleo do Raul Cortez, né? Era do Henri Pagnocelli. A Arlete, ela era... O Henri Pagnocelli nutria uma paixão por ela, né? Não, a gente era noivo. A gente era noivo na novela. E o personagem, que era o César, tinha feito a Ruth sofrer, né? Ninguém sabe porque ele foi um grande canalha com ela, na realidade, né? Prometeu que ia casar para conseguir chegar nas intimidades com ela e depois abandonou-a. E machucou o coração dela. E eu achava que ele era um bom moço, né? Então, tinha essa coisa, porque eu era a melhor amiga da Ruth, na realidade, porque a Ruth morou na minha fazenda, dava aula para as crianças da fazenda, e a gente era muito amiga. E eu estava namorando o cara, que era o cara que tinha feito mal a ela. E ela, para não me fazer sofrer, não contava. Contava. Mas era muito interessante, principalmente trabalhar no cenário da Casa do Virgílio, porque só tinha fera, e é bom demais quando a gente trabalha com gente fera, sabe? As cenas ficam brilhantes, a gente tem uma excitação, é gostoso trabalhar quando o ator é bom e leva a sério, todo mundo profissionalíssimo, né? Suzana nunca vi, Suzana nunca deixa de estar, sempre sabe o texto dela de cor, a Suzana é de um profissionalismo maravilhoso, o Raul também, a Vivi estudiosa, Vivi tinha todo o cronograma dela, do que ela ia fazer, do que não ia fazer. A Glorinha é um espetáculo, né, gente? Como eu aprendi com Glorinha? Glorinha de uma simplicidade, ela é tão dadivosa, é um espetáculo, é um trabalho assim, que eu trago no meu coração essa novela, porque eu tive a possibilidade de trabalhar com muita gente boa, maravilhosa, batendo muita bola, porque era ótima, as cenas eram gostosas, e todo mundo muito, muito simples, né? Assim, mesmo Raul e Suzana, que tem uma coisa de atores, as divas e os atores de antigamente, né? O nosso lobo de Ray-Ban, que era o Raul, tem uma postura, né? De atores, grandes atores. Eles foram sempre muito dadivosos comigo, sabe? Então, eu adorava. Não tive nada que eu pudesse dizer que foi ruim. Na verdade, eu falei que o personagem do Henry era apaixonado por você, mas não. Quem era apaixonado por você, pela Arlete, né, era o personagem do Adriano Reis. Exatamente. E era casado com a Juju, da Anissete Bruno, né, que também impecável, né, de cena. Maravilhosa. Como fazer um personagem engraçadíssimo, né? Trazer um lado de humor da comédia. Menino, e eu, assim, fiquei até meio assim, porque eu falei assim, nossa, essa personagem que é toda certinha, né? Ela era tão certinha que às vezes dava até vontade de dar uma chacoalhada nela, né? Porque a Lete às vezes era boba, de tão certinha que ela, de tão boazinha que era ela, que ela era. Mas assim, eu falei assim, nossa, essa personagem que eu construí com tanta verdade, com tanto coração, com tanto amor, vai ter um caso com o marido da Juju, que era uma personagem maravilhosa, né? Só do bem, engraçada, não fazia nada mal nenhum. E aí eu falei, nossa, como é que essa menina tão certa vai ter um caso? Então foi bacana, porque a gente precisa de conflito, né? Não existe dramaturgia sem conflito. Então, se não tiver conflito, fica chato. Eu preciso de conflito. Então, esse conflito interno que eu, Thaís, comecei a arranjar para a minha personagem foi maravilhoso, porque foi um conflito dela, porque essa personagem fazia tudo certinho, de repente ela precisou travar um elo entre o bem e o mal dela, o que ela vai fazer, o que vale a pena, como... foi bem interessante, eu achei que foi assim, até melhor para a personagem ter tido esse desafio no final, sabe? De deixar de ser tão boazinha e começar a pensar um pouco nela. Acho que ela cresceu. Maravilha. Bom, a gente estava falando de nostalgia, né? De novelas, e você começou na TV com uma novela que vai ganhar um remake agora em setembro, né? Que foi Elas por Elas, né? E agora volta às 6, né? Não às 7,
numa nova versão. Foi quando você começou a fazer novela aí, né? No início dos anos 80, não foi? Foi a minha primeira novela mesmo, porque antes eu fiz uma novela, mas eu digo que é uma novela que eu fazia com um elenco de apoio, entendeu? Foi um personagem muito pequenininho que eu fiz, sei lá, eu falei 2 vezes só durante a novela inteira, mas só falava olá, boa noite, até logo, só falava... Teve 2 cenas, 2 ceninhas só mesmo, teve um texto. Foi um elenco de apoio. Foi muito bom, porque foi uma forma de eu ver como funcionava a televisão, que foi Ciranda de Pedra, mas eu considero a minha primeira novela Elas por Elas. Considero, sim. Foi a primeira novela que eu tive um personagem, que estava dentro da trama, e que eu participei desde o começo ao fim. E eu era muito nova, eu estava no comecinho da minha carreira. Tinha acabado de fazer 18 anos. E era tudo muito... até assustador para mim, assim, e morria de medo do Paulo Biratã, menino, eu tinha tanto medo do Paulo Biratã era fechado, assim, né, ele falava aquela voz de Deus, quando a gente está gravando, tem uma voz em off, assim, que é do Tockenbeck, que quando o diretor está na suíte, ele fala com a gente, ele abre o alto-falante, que aquilo entra no estúdio, parece que é a voz de Deus, sabe, tão grande que é a voz. Aí tem uma cena muito engraçada que eu vou contar para você. Primeira cena que eu fiz com o Paulo Biratã, morta de medo. Aí a mãe, a Eva Vilma, descobria que o pai tinha traído ela e foi morto no hotel. Foi encontrado no motel. Aí ela fica com tanta raiva que ela bota na vitrola uma música que ele adorava às 3 da manhã com ódio. E descem os filhos. Aí desce Cristina Pereira, desce André de Biasi e desço eu, por último. Só que eu tropeço e caio. Quando eu tropeço e caio, eu caio de trás do sofá. Eu fico com tanto medo que eu fico assim quietinha, falei, gente, não vou nem levantar, porque eu não falo nada nessa cena. Vou ficar aqui quietinha, porque quem sabe ele nem me nota, não preciso parar, não preciso voltar. Essa era a primeira cena que eu estava fazendo. Aí eu só ouço na voz de Deus, assim, aquele Tockenbeck, assim, cadê a menina? Nessa época eu era só a menina. E eu... Muito bom. Eu levanto a minha cabecinha assim, de trás do sofá branco, lindo, maravilhoso, enorme. Eu levanto a cabecinha e falo assim: caí. Aí ele: vamos fazer de novo. Muito bom. É outra realidade, né? O ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho. E a coisa da maturidade que traz pra gente uma segurança, né? E eu não tinha essa segurança, era a minha primeira novela, e o Paulo era muito sério, né? Eu tinha muito medo. A Vivinha, ai, como a Vivinha me ajudou, gente. Ai, nem me fala, de tanta saudade. E depois vocês se reencontraram em Cine Estampa, né? Foi uma parceria bem legal. Que parceira maravilhosa. Ela como minha mãe, quando eu começando, essa criança, né? Porque eu era novinha, estava chegando na televisão, assim, vim de Goiás com 15 anos, era a minha primeira novela a sério mesmo, tinha 18, porque o Ciranda de Pedra não podia nem assinar, eu tinha 17, quem assinou foi minha mãe, o contrato. Então, assim, a Vivinha me ajudou imenso nessa novela, me acolheu, me ensinou, passava texto comigo, me orientava. Eu desenvolvi essa metodologia chamada Segredos da Câmera, né? E vou fazer um curso presencial agora no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro, para pouquíssimas pessoas. Mas também vou abrir a possibilidade de você que está aí na sua cidade ou no outro país fazer, porque eu vou ter 100 pessoas que podem fazer por Zoom, apenas 100 pessoas. E preço de 100 pessoas que vão fazer por Zoom ainda é melhor. Quer dizer, vamos correr que eu vou ensinar num curso todos os truques que nós atores temos e fazemos, porque eu sou a rainha do truque para conseguir a sua atenção, conexão e você conseguir vender o seu produto ou você conseguir se posicionar nas redes sociais ou então trazer um propósito. Eu acho muito, muito importante você pensar que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é uma consequência do que você faz. Olha só. Tá Fiz meu pitch de venda. Maravilha. Interpretação na hora dos negócios. Quer coisa melhor? Então a gente já aproveita e faz o seu curso. Acho excelente. Professora, atriz e truqueira. Adorei. Sou truqueira, meu filho. Eu sou truqueira mesmo. Eu falo que é impressionante. Porque eu acho que é tão importante. E não prendo nada, não seguro nada. Eu dou tudo, sabe? Eu mostro tudo mesmo. Tudo que eu posso fazer para ajudar. Até no meu Instagram, quem quiser me seguir, muitas vezes eu dou lá algumas pílulazinhas de truques. Porque
São coisas que eu fui descobrindo na vida que, assim, gente, olha aqui, como é que você resolve isso tão facilmente? Olha aqui, é um truque. Às vezes os truques não são só uns truques de carta ou de maquiagem ou de roupa, é truque de percepção de como arranjar um atalho mais rápido para resolver um problema. Sim. E o conhecimento, eu acho que o conhecimento técnico também faz a diferença. Faz a diferença você saber como funciona o veículo, como funciona a câmera, para você primeiro perder o medo, porque as pessoas têm muito medo. Aí eu vejo muita gente falando sobre curso, você tem que perder o medo do julgamento, você tem que aprender a trabalhar com a respiração. É claro que a respiração é um aliado maravilhoso, o julgamento, esse autoconhecimento de você gostar do que você está fazendo é muito importante, mas você só vai gostar quando você tiver conhecimento técnico e a imagem for boa e o que você estiver falando vai estar certo. Então é só buscar esse autoconhecimento do estar se trabalhando internamente. Você precisa saber externamente como funciona e precisa aprender os truques e ter um conhecimento técnico para poder falar bem. Bom, foi uma delícia esse papo, a gente precisa encerrar. Adorei saber aí um pouco da sua carreira atual, matar essas saudades, revirar o seu baú. Tenho certeza que muita gente vai adorar aí matar saudades um pouco. Ah lá, tá vendo? Olha só, caras, Thaís de Campos, que coisa gostosa. E bom saber desse seu curso. Espero que você consiga aí muita gente para o curso, mas a gente quer também que você volte aí para as novelas. A gente é fã de novela, então a gente quer muito ver Thaís aí em novos folhetins, a gente está torcendo para isso. E bom, isso mesmo, vamos vibrar, porque eu agora também quero. Estou vibrando para isso, estou com muita saudade de voltar de novo à telinha, tá? E eu queria de novo mostrar para vocês aqui, encerrando, vamos fazer assim um monte de fotos que eu descobri aqui. Menino, eu descobri umas coisas antigas que eu guardava a revista que eu saía botava as reportagens dentro, entendeu? Olha, então essa daqui é a Clarinha, minha filha, pequenininha, quando eu fui para Portugal. Olha que delícia! Olha isso, meu primeiro Natal em Portugal. Olha que delícia. Oh, que fofinha ela. Aqui também com a minha bebê, que hoje em dia é a mãe dessa criança, também com Gosha, que é um entrevistador maravilhoso, que eu adoro, inteligentíssimo, sabe? Que eu acho uma pessoa inteligentíssima. Agora, a novidade, que é o mais engraçado, e mexendo nas coisas, eu achei até seu Wolf Maia, novinho. Você e o Wolf. A mansão de Wolf Maia, gente. Você aguenta isso? Olha aqui o Wolf novinho. No da Joatinga, que hoje em dia é a Casa Maia, né? Hoje em dia é uma casa de festa, né? Mas foi muito engraçado ver isso, achar essas fotos aqui. Manu Maia, que é a filha dele, que toma conta da casa, pequenininha, bebê do lado dele, e a Tunica bailarina, Maria Maia bailarina, gente. Isso não tem preço. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Isso, o que mais que eu achei aqui? Obrigado por trazer essas memórias, viu? Que delícia. Imagina, é um prazer. O bom da Caras é isso, que todo mundo que a gente faz uma entrevista tem uma história, tem memórias. Eu fico apaixonado por isso. Não, e a gente guarda durante anos essa memória. As memórias ficam com a gente aqui durante anos. É muito bom. Muito bom estar com você, muito bom estar passando um pouquinho dessas minhas histórias, desse meu baú aqui, do que eu penso, do que eu acho. E conversar com você foi uma delícia. Foi delícia. Muito bom. Adorei, também. Quero mais. A gente tá? fica aí te acompanhando nas redes. Marcar mais pra frente. @Thaís de Campos com TH, né? Tem um Thaís de Campos antes, porque, menino, quando eu entrei para as redes sociais, que eu demorei um bocadinho, já tinha uma tal de Thaís de Campos que pegou meu nome, não pode ser, que absurdo. Aí, em vez de colocar Thaís de Campos oficial, que eu acho assim, meio pesado, acho que é uma coisa muito séria, sou eu sou a Thaís de Campos. Então sigam lá, @Thaís de Campos, tá? Você que quer aí aprender a falar em vídeo, professora Thaís de Campos, interpretação, e de segunda a sexta na Globo, Arlete, Mulheres de Areia, e no Globoplay um cardápio aí de opções para acompanhar a trajetória, tá bom? Um grande beijo e logo a gente volta aí com mais novidades.